Fala pessoal, Igor Fagundes com mais um vídeo para vocês. Misericórdia, viu? Misericórdia. Vídeo de pós-jogo, Benfica 0, Barcelona 1. Rapaz, olha, vocês não têm noção. Eu tô igual o Pedro quando acabou a partida ali. Acabou o gás. Me dá uma semana de folga, me chama de novo lá no jogo da volta contra o Benfica. Nesse momento eu queria tirar o jogo do Campeonato Espanhol do final de semana para o time da gente descansar. Meu Deus do céu, que vitória gigantesca, que vitória absurda, mas não precisava ser assim, né? Falamos ontem sobre os erros bobos e os erros bobos seguem grudado à camisa do Barcelona. Entra ano e sai ano e a gente continua cometendo erros bobos em momentos importantes da Liga dos Campeões. Xavi falava, se tiver que amadurecer na base da pancada, na base das castanhas, vamos amadurecer nas bases das castanhas, da base das pancadas. Tá amadurecendo na base das pancadas? Tá amadurecendo? Tá. Jogou com -1, resistiu, sobreviveu. Mas também não pode acostumar a apanhar. Não pode se colocar em situação de risco eminente em todo jogo importante de eliminação e Liga dos Campeões, que pelo amor de Deus. Aí a torcida não aguenta e nem os jogadores vão aguentar. Porque se cada jogo tiver o desgaste físico igual o de hoje, meu Deus do céu, tá? Meu Deus do céu. Antes de falar mais sobre o pós-jogo, eu quero agradecer aos membros, agradecer a todo mundo que tá aqui, o pessoal que deixa aí o comentário, o pessoal que sempre tá aí dando suporte para o canal. Se você quiser ajudar o canal, se você se identifica com a mensagem do Blogranas BR, procure virar membro, você será muito bem-vindo à nossa comunidade, tá? No mais, roda a vinheta pra gente falar desse jogo hoje que um saber sofrer danado, tá? Saber sofrer que a gente mesmo se colocou nessa situação mais uma vez. Roda a vinheta. Senhores, a gente tem cometido erros bobos em jogos importantes que chega a hora que a torcida não aguenta mais. Tem uma hora que passa do ponto. Tem hora que os jogadores do Barcelona... Lembra você criança aí? Lembra você criança aí? Sua mãe falava assim, fulano, Iguinho quebradeira, não faça isso. E você chegava e fazia. Castigo. Fulano, Iguinho quebradeira, não faça aquilo. Você ia lá e fazia de novo a mesma coisa. Não faça aquilo. E você repetia aquilo 3 vezes. E hoje adulto você fala assim, criança é um bicho doido, né? Tá vendo que o negócio tá errado, tá vendo que não pode fazer, a mãe tá falando que não pode fazer, o pai tá falando que não pode fazer e a criança vai lá e faz. Barcelona é um bocado de homem jogando, são jovens jogadores, eu imagino o Flick, eu imagino as reuniões, eu imagino você lá, olha, cuidado com esses lances, a gente joga no risco, 1 para 1, tudo bem, olha, cuidado com a situação de jogo, a gente tem um time bom, a gente sabe jogar bola, se a gente... saindo atrás do placar, tem um jogo inteiro pra gente tentar remar, nosso goleiro pode fazer o milagre, e o jogador chega e vap, vermelho. Eu fico imaginando a cabeça do treinador, que fala bem assim, eu falei pra esses jovens teimosos, eu falei pra não fazer isso, e os caras foram e fizeram de novo. Lá vem eles de novo jogar com -1. Tem hora que nem dói mais, viu, senhores? Tem hora que nem dói mais. Jogo importante do Barcelona, jogo de Liga dos Campeões eliminatório, mata-mata do Barcelona, puf, joga com -1. Meu Deus do céu. Ó, Paris Saint-Germain na temporada passada, isso é recente. Mônaco na primeira rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões, Real Madrid na Supercopa, quem mais? E hoje? Só nessa temporada, se eu não tô esquecendo algum, tá? Então, é o tipo de coisa que eu mesmo, eu fico imaginando o que é que o treinador deve ficar falando pros caras para evitar que essas coisas aconteçam. Porque se acontece de forma recorrente, alguém não tá conseguindo compreender. O que é que não tá conseguindo compreender? Não sei. Olha, situação de risco, jogo 0-0, não é minutos, segundos finais, a gente não tá sendo eliminado, deixa o jogador passar. Não expulsa aqui com -1, vai ser pior. O que é difícil de entender disso? Eu, sinceramente, não sei, tá? Sinceramente, eu não sei. Escalação para o jogo de hoje, né? Só assim a gente crava. Quando o 11 é o óbvio do óbvio do óbvio. Só assim a gente crava, tá? Dá uma passadinha aqui no 11 para vocês, ó. Chesney, Koundé, Kubassi, Inigo Martínez, Baldé,
De Jong, Pedri, Olmo, Yamal, Lewandowski e Rafinha. Cravadores hoje, cadê os cravadores, gente? Teve gente que cravou aqui, inclusive eu, tá? Inclusive eu. O Ghost Recon cravou, Marcelo Ferreira cravou, Wesley Moura e o Ramon Costa, membro do canal aí, que foi com a minha escalação também aí. Cravamos aí a escalação e aquela coisa, velho. É um jogo que é difícil analisar. É difícil analisar porque o jogo tava legal. Os primeiros 20 minutos ali, o jogo tava legal. Aí vem a expulsão e simplesmente, velho, era hora de saber sofrer. Eu tava conversando hoje com membros do canal, tava conversando com o Ramon Costa. Todo time da Liga dos Campeões tem condições de colocar você em situações de apuros. Então vai ter um momento da partida que você vai sofrer. Então você tem que aguentar nesse momento, tá entendendo? E aproveitar o seu momento. O Barcelona aguentou o momento dele negativo, que basicamente foram 70 minutos da partida, aguentou sim, aproveitou o seu momento com um gol de Rafinha maravilhoso, tá? Só que o problema é que a situação negativa que o Barcelona se colocou não foi por causa do ímpeto do Benfica, do volume do Benfica, foi porque a gente ficou com -1. Né? E isso aí é um grande problema, tá? Grande problema mesmo. Eu tenho umas imagens para mostrar do jogo para vocês. E assim, eu tenho que destacar a partida exuberante do nosso glorioso Szczesny. Szczesny hoje fez a melhor partida dele com a camisa do Barcelona, talvez uma das melhores partidas deles nos últimos anos aí que ele atuou, uma partida gigantesca, tem algumas defesas do Szczesny aqui. E também o nosso glorioso Cubarsí. Um ano é Cubarsí, o outro ano é Araújo, o outro ano é Miguel, o outro ano é Ramon Costa, o outro ano é Guinho Quebradeira, porque a gente simplesmente não consegue entender que é melhor deixar o cara partir 1 para 1 com o goleiro do que fazer essa falta no último homem. Eu vou morrer sem entender isso. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil, porque todo jogador da gente faz. Não deve ser fácil não, tá? Então realmente é muito complicado. Aqui tem várias imagens aqui de defesa de Szczesny e eu tenho certeza que ainda tá faltando umas 4 ou 5 aqui, tá? Tenho certeza que ainda tá faltando umas 4 ou 5, tem várias imagens de defesa dele aqui que não preciso nem ficar aqui mostrando porque todo mundo tá fresco na memória isso daqui. E o gol de Rafinha, um dos melhores jogadores do mundo, um jogador que tá no estado de forma absurdo, um jogador que você precisa desse jogador para todos os cenários de jogo e principalmente para o cenário de jogo de hoje. Qual é o cenário de jogo de hoje? Onde as coisas estão dando errado. No momento que as coisas estão dando errado, tem jogador que consegue manter uma energia de luta, uma energia de entrega, uma energia de vamos tentar, erramos a primeira, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e eu não vou parar de tentar até ser bem sucedido. São esses jogadores que fazem time vencedores. E Rafinha é esse tipo de jogador. Esse tipo de jogador. Um gol maravilhoso aí, um erro que o Benfica teve, Rafinha pegou essa bola e deu essa grande finalização aí, tá? Eu quero mostrar alguns números da partida, porque é o que? Hoje foi sofrimento, seus. Foi sofrimento, tá? Sofrimento mesmo, e a gente olha o ímpeto de jogo, a gente vê que o Benfica dominou as ações, né? Principalmente ali após o vermelho. Começo do jogo ali a gente teve as nossas oportunidades, tivemos um gol que Lewandowski poderia ter feito, não fez, e não aproveitamos essa oportunidade, também o Benfica teve, né? Então se a gente tem a nossa, o Benfica também teve, então elas por elas, mas depois disso daí, o domínio do Benfica, que não era para menos, e o time da gente conseguiu se comportar bem com -1 naquele desgaste físico absurdo, tá? Finalizações, 26 finalizações para o Benfica, 10 finalizações para o Barcelona. Detalhe para as grandes chances. 3 grandes chances para a gente e 3 grandes chances para o Benfica. Nesse aspecto aí de grandes chances ficou equilibrado, tá? Destacar individualmente aqui a partida do nosso glorioso Szczesny, com 8 defesas. 8 defesas de atuação brilhante de Koundé, brilhante defensivamente. Igor Martínez também. Quando o time joga desse jeito, né, a defesa tem que se destacar. E se destacaram bem. Araújo, é um jogo que Araújo gosta, né? Desse jeito. Se tiver que zagueirar, é com ele mesmo. Pedri, o que seria de nós sem Pedri? O que seria de nós sem Pedri para dar calma, para dar um controle na hora que o time mais precisa, né? O que seria de nós sem esse jogador? E Rafinha com o espírito de luta dele absurdo. Senhores, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre substituições, tá? Porque quando teve a expulsão de Cubarsí, eu vi muita gente pensar igual eu. Eu vi muita gente chegar e falar assim, rapaz, tira Lewandowski.
Tira Lewandowski. Quando veio o Olmo, a gente falou, por que tirou o Olmo? E até agora a gente não tem resposta. Eu gravo esse vídeo para vocês aqui antes da coletiva de Flick. Eu vejo a coletiva de Flick depois, e depois se tiver alguma coisa eu acabo comentando com vocês em outro vídeo. Eu vejo a coletiva depois. A leitura que eu fiz, tentando pensar com a cabeça de Flick, né, que eu não sei se está certo isso daqui, é que Dani Olmo, como é um cara que não está bem fisicamente, já é aquele cara que dá 65 minutos, o treinador tem que tirar. E se Flick tivesse tirado Lewandowski, tivesse deixado Dani Olmo, com 50, 55, 60 minutos, que o Barcelona estava com -1, talvez teria que fazer essa substituição de Dani Olmo com 50 minutos, e aí o Barcelona queimaria outra pausa. Então, pensando em um cara que ele já ia tirar no segundo tempo, eu acho que ele tirou o cara eu acho que ele tirou o cara já no primeiro tempo, para não queimar duas substituições. Deixem aqui a opinião de vocês. E a segunda substituição polêmica é a entrada do Tubarão Ferran Torres no lugar do Yamal. Gente, eu entendo a transmissão, eu entendo a pessoa que está ali pelo espetáculo, eu entendo que você não tira o jogador diferenciado, tal. Eu entendo todo esse contexto, tá? Mas eu também entendo o contexto tático e eu entendo as necessidades que o Barcelona estava tendo no momento. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o time do Benfica estava daquele jeito que eu falei para vocês no vídeo de ontem, largo, com dois caras bem abertos, atraiu o jogo para o lado direito aqui do ataque, nosso lado esquerdo defensivo, virava a bola e colocava Koundé em situação de 2 contra 1, e Yamal não estava conseguindo voltar para acompanhar. Não estava conseguindo voltar para acompanhar. Igor, então por que ele não chegou, tirou Lewandowski, botou Ferran e deixou Yamal de 9? Deixou Yamal ali pelo meio flutuando? Não sei, senhores. Não sei. Acho que Lewandowski fez hora extra nesse jogo. Não sei. Mas, pensando com a cabeça tática do jogo, Koundé precisava de uma ajuda por causa da situação de 2 para 1 no lado de lá, né? Precisava dessa ajuda. Então, foi a minha leitura e eu gostaria muito de ler aqui nos comentários a opinião de vocês. Velho, não se engane, eu estou muito feliz com o resultado. Em outros momentos, o meu time com -1 teria não levado um gol, teria levado 3, 4. Então é uma clara evolução que o time está sabendo sofrer melhor, que o time está resistindo à adversidade, que o time psicologicamente não leva aquele soco, o soco psicológico igual levava no passado. Isso é uma coisa de se tirar o chapéu. O resultado que o Barcelona traz de volta hoje de Portugal é um resultado maravilhoso, é um resultado esplendoroso. Porém, ou o time da gente para de cometer erros grosseiros, tanto falta de temporizar o jogo quando está na frente do placar, quanto essa bola de último homem ou expulsão, ou o time da gente não vai conseguir ganhar uma Liga dos Campeões. Não vai. Nessa competição, esse tipo de erro custa caro demais. Então, assim, se a gente quiser ver o time da gente sendo um dos candidatos a vencer vencer a Liga dos Campeões, se a gente quiser ver o nosso time da gente, o futebol tem. O futebol tá aí. O futebol é um dos melhores da Europa. É o ataque mais positivo da Europa. O jogo coletivo tá aí. Mas esses erros bobos precisam ser minimizados e erros grosseiros precisam ser minimizados a zero. Zero. Não pode acontecer esse tipo de erro. Não pode. Grato pela evolução, grato por ter resistido, grato demais pela vitória, grato demais pela entrega dos caras, mas não pode se colocar nesse tipo de situação. Não dá mais para aceitar esse tipo de situação. Não dá. Se quiser ganhar a Liga dos Campeões, não pode cometer esse tipo de erro, tá? Espaço está aberto para você aqui nos comentários. Eu tenho certeza que eu esqueci de comentar alguma coisa sobre a partida. Eu também estou muito à flor da pele aqui. Não se engane, eu estou muito feliz com a vitória. Muito feliz, tá entendendo? Eu só fico chateado porque é a gente que se colocou nessa situação. Eu fico imaginando 11 contra 11, a gente abre 1-0. De repente a gente fazia um 3-4-0 nessa partida e não tinha nem volta. Agora eu já estou preocupado com o jogo do final de semana, porque eu não sei nem quem é que vai jogar, porque eu faria rotações totais. Pensando não na volta, é pensando nos jogadores se machucarem no jogo do final de semana devido ao desgaste do jogo de hoje.
Repito, desgaste e situação que a gente se colocou. E isso precisa acabar se a gente quiser ser um time campeão ou batendo de trave em final de Champions todo ano, tá? O espaço está aberto para vocês aqui, deixe nos comentários de vocês, a opinião de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo que eu não sei qual será, tá? Vou adiantar meu lado, porque hoje eu ainda tenho que assistir ainda Paris Saint-Germain e Liverpool, e o Bayern Munique contra Leverkusen, porque eu sou doente, eu adoro futebol, eu tenho que ver esses jogos que aconteceram junto com o jogo do Barcelona, tá? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, tchau, tchau.